Ótimo jeito de começar a gravação, comendo. Então aí, vamos continuar a aula passada. A gente falou de propriedades físicas das substâncias. Para começar a entender algumas propriedades físicas, a gente falou aí do diagrama de fases, né? Falamos da pressão de vapor, que é a pressão que o vapor de uma substância exerce ali num recipiente fechado. Então, substâncias mais voláteis aí, por exemplo, a acetona, né? Ela tem uma pressão de vapor maior, por exemplo, do que o óleo. Por quê? Porque como ela é mais volátil, ela se tem uma taxa de evaporaçãozinha ali maior, né? Mesmo ela não estando na temperatura de ebulição, existem moléculas que vão conseguir sair para a forma de gás e exercer uma pressão ali, muito mais moléculas do que, por exemplo, no óleo, que tem um ponto de ebulição muito maior lá, né? E o que eu estou falando é que, basicamente, né? Mesmo que a gente esteja numa temperatura 1 aqui, ó, onde a maioria das energias cinéticas das moléculas não é suficiente para ela virar vapor, uma pequena quantidade aqui, ó, de moléculas vai atingir essa energia cinética suficiente para ela passar para o seu estado de vapor. Se você aumentar a temperatura, você aumenta a quantidade de moléculas que conseguem passar para o estado de vapor ali. Então, a pressão de vapor, ela varia com a temperatura, tá? É uma grandeza que se varia com a temperatura, então você tem que tomar cuidado. Quando você fala da pressão de vapor, você tem que tratar sempre também a temperatura em que está sendo dada essa pressão de vapor. Aqui tem 3 exemplos, o éter, o álcool e a água, né? Variando aí a temperatura, como que está a pressão. Então, a pressão aumentando, a pressão de vapor aumentando, né? Com o aumento da temperatura, o éter, por exemplo, ele chega na pressão atmosférica aqui, na CNTP, né? 760 milímetros de mercúrio, ele chega nessa pressão aqui, e aí aqui é o ponto de ebulição, né? Quando a pressão de vapor da substância se iguala à pressão atmosférica, a gente tem aí então uma temperatura de ebulição. Ebulição, tá bom? E aí a gente começou a ver as propriedades coligativas, foi mais ou menos um pouquinho aqui que a gente começou a parar, né? Falar da lei de Raoult. Raoult descobriu que quando você adicionava um soluto a um solvente, né? Quando a gente tem uma concentração aí, uma solução de um soluto mais solvente, quando você adicionava um soluto a um recipiente contendo aí, né, um solvente, você causava o quê? Você aumentava nada, você diminuía a sua pressão de vapor, né? Diminuía a sua pressão de vapor e aumentava, sim, isso que eu ia falar, aumentava a sua temperatura de ebulição lá. Tudo bem? Foi aqui que a gente parou mais ou menos, né? Então aí, ó, aí a gente fez até esse exemplozinho aqui, né? Se a gente considerar uma solução formada por 0,1 mol de etileno glicol, esse daqui vai ser o nosso soluto, né? E colocado numa água, 0,9 mols de água aqui é o seu solvente. Um ponto que vocês acharam mais dificilzinho de entender foi essa fração molar aqui, mas a gente explicou durante a aula lá, vocês entenderam? Tá de boa? Pode continuar passando reto. Pode continuar? A fração molar aqui, ela é sempre menor do que 1, ou igual a 1, né? Se você tiver o solvente puro, a fração molar vai ser menor do que 1, porque vai ser o quê? A quantidade do solvente dividido pelo soluto mais o solvente, né? Então, aqui nesse caso é da 0,9 dividido por 0,1 mais 0,9, que é da 0,9 mesmo. E aí, ó, a pressão da solução resultante, da solução que você adicionou ali o seu sal, o seu etileno glicol, ela vai ser essa fração molar aqui, 0,9 para esse caso, vezes a pressão do solvente puro, da água pura, naquela temperatura, 20 graus Celsius. Ó, 20 graus Celsius, a pressão de vapor da água era 17,54 milímetros de mercúrio. Diminuiu de 17,54 para 15. Você diminuiu a sua pressão de vapor, você aumentou a sua temperatura de ebulição,
porque elas são inversamente. São grandezas inversas aí. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Tá bom? No exemplo que a gente deu da pressão de vapor foi dos inaladores, a galera que tem que usar. E aquele vapor vai ter a substância que você precisa para a pessoa inalar. E também você ainda controla o tamanho das partículas, porque para as partículas chegarem nos alvéolos pulmonares, ela tem que ter tamanho menor, igual a 10 micrômetros ali, né? Tem que ser pequenininha. Para o medicamento, então, o medicamento chegar ali, se as partículas do aerosol forem menores aí do que 10 micrômetros, você vai ter uma maior quantidade de medicamentos chegando nos alvéolos. Lembrando que é nos alvéolos que você tem a troca gasosa e a troca de substâncias com o sangue lá, tá? Travou a canetinha, mas não tem problema não. Aí eu dei esse exemplo aqui, né, de mistura de anestésicos. Olha lá, a pressão de vapor do anestésico puro diminuindo a partir do momento que você começa a misturar um outro, né, um outro anestésico aí. Então, elas vão diminuir. Aqui é uma teórica, essa linha preta aqui, a linha pontilhada é uma linha experimental. Tá? Ele vai diminuir, às vezes nem sempre vai ser linear, igual aqui, ó, na teoria a gente imagina uma diminuição linear, às vezes experimentalmente a gente não vê essa diminuição tão linear assim, vai interagir, vai ter relação com o quê nesse ponto, né? Vai ter interação aí com entre as moléculas do próprio soluto e as moléculas do próprio solvente, nesse caso aí, tá? A gente acabou de ver isso daqui. A gente viu essa parte aqui dos íons. Só para tirar minha dúvida, vimos, não vimos? Do quadrinho, que alguém ficou com dúvida, a Lara ficou com dúvida e o Eduardo ficou, não foi? Mas a gente resolveu. Responde aí, gente, só para eu saber se eu explico essa parte ou se pode continuar. Foi, né? A gente resolveu. Mas isso, boa. Só passando, então, a grande sacada aqui do Raul, né? A lei de Raul, você tem que ter, para substâncias moleculares, para ficar aí gravado na memória, tem que ter um tratamento diferente de substâncias que são iônicas aí, né? Por quê? Porque as substâncias iônicas, quando você fala de substâncias iônicas, nem sempre ela vai gerar a mesma quantidade de partículas. Vamos colocar partículas aí, ó. Diferentes, né? Nem vou tirar a mesma aqui, ó, mesma quantidade de partículas, enquanto na molecular, em solução, vai ser a mesma quantidade. Sim. Então, olha lá, né? O exemplo aqui, ó. Se você coloca 1 mol de NaCl aqui, ó, 1 mol de NaCl em água, você vai ter, no final, 2 mols da solução lá. 2 mols em solução. 2 mols de partículas, tá? Não é 2 mols de NaCl. É 1 mol de Na mais e 1 mol de Cl menos. Mesma coisa aqui, ó. Você está colocando 3 íons sulfatos e 2 íons alumínios, você vai ter 2 mais 3, 5 mols no total, tá? E aí, se a gente fosse comparar, por exemplo, com a glicose, que é uma que dá a mesma quantidade, eu teria que colocar, então, aqui, ó, eu teria que igualar isso aqui, por exemplo, com 5 mols de glicose, por exemplo. Ou esse daqui seria igual a 2 mols de glicose. Então, não esqueçam dessa sacada aí, olha lá, ó, né? 2 mols de glicose tem o mesmo efeito, ó, o mesmo efeito aqui, ó, é uma curvinha deles, do que um mol de NaCl, porque o mol de NaCl vai gerar aí 2 mols do produto lá. E essa é a questão das propriedades coligativas, né? As propriedades coligativas, elas não dependem da substância, mas sim, vamos voltar aqui, ó, né? Não dependem das substâncias, né? Depende apenas do número aí, mas não depende do tipo da substância. Então, se você está colocando um íon, você tem que levar só em consideração que ele está formando mais
substâncias, mais partículas lá no meio do que uma comum lá. E a gente falou no final, para terminar, da entropia, né? A entropia, um aumento da entropia, o aumento da entropia, ele leva a uma diminuição da energia livre de Gibbs, tornando aí, então, a sua solução mais estável e deixando ela dessa maneira aí mais difícil de evaporar, mais difícil de passar para outro processo ali. A gente também falou de crioscopia, que era o contrário, você baixava o ponto de congelamento, né? Colocar cerveja, refrigerante no gelo com sal, você está fazendo o quê? Você está baixando a temperatura de congelamento. Por quê? Porque agora, para congelar, você tem que organizar. Se você tem que organizar e você tem um estado mais desorganizado, você vai ter que tirar mais energia daquilo ali. Sempre é bom, é fácil de pensar nesse ponto aí. E aí, hoje a gente vai falar sobre a osmose. Fechou, então, a revisão? Vamos começar falando sobre osmose aí. Para vocês, da farmácia, das propriedades coligativas, a osmose é um dos principais pontos que vocês têm que prestar atenção, né? Mas é importante também levar em consideração outras propriedades coligativas, por quê? Porque o cálculo de alguns medicamentos, eu acho que a gente vai ver isso na próxima aula, o cálculo para você tornar alguns medicamentos isotônicos, o que é um isotônico? Que tem a mesma molaridade do seu sangue ali, você tornar ele isotônico, se baseia na diminuição do ponto de congelamento. Por quê? Porque o ponto de congelamento também é uma propriedade coligativa. A gente viu ali, né? Quando você adiciona um soluto aqui, ó, né? Você adiciona um soluto aqui, olha a água pura, e você adicionando um soluto na água aqui, né? A adição do soluto, você diminui a temperatura. Você diminui a temperatura de congelamento. Então, você consegue, às vezes, medir se uma substância é isotônica, através aí do seu ponto de congelamento. Tá? E por que é importante você aplicar isso daí? Porque você tem que aplicar normalmente, se você for tratar principalmente de drogas injetáveis, uma solução isotônica lá na seringa, para não causar a célula nem ficar inchada ou nem murchar com a solução que você está aplicando lá, tudo bem? E esse controle vai ser feito aí com algumas outras substâncias que podem ser usadas para se aplicar aí, para se controlar o ponto de congelamento, além do fármaco. Você não pode controlar isso com fármaco. Por quê? Porque senão você ia ter que aumentar a concentração ou diminuir a concentração do fármaco. Então, você tem o fármaco, e aí você regula o ponto de congelamento com outras substâncias, por exemplo, aí, sei lá, cloreto de sódio, para ela chegar num ponto de congelamento em que esse medicamento agora ele vai ser um medicamento composto pelo fármaco, pelo NaCl, pela sua solução, vai ser isotônico lá para essa aplicação, tá? Então, para a gente contextualizar a osmose, né? Segundo dados da ONU aí, tá? Isso daqui é um dado um pouco antigo, que eu peguei de um artigo aí de 2007, mas mesmo assim os números já são bem altos aí, ó. 1 milhão de crianças morrem devido à desidratação, né, causada pela diarreia. No final dos anos 70, esses números eram alarmantes, chegando a 5 milhões no ano. Imagina, 5 milhões de crianças morrendo por causa de diarreia. E por isso as pessoas começaram a tentar criar aí alguma coisa que melhorasse, diminuísse essas questões da morte por diarreia. A gente sabe que diarreia, ela vai levar a pessoa a ter uma desidratação aguda lá e morrer, né? Além da desidratação também, questão de absorção de nutrientes. E o que aconteceu? Olha lá, pesquisadores da Índia e de Bangladesh descobriram em 1968 que uma solução contendo glicose e alguns sais propiciava a absorção adequada pelas células das paredes intestinais, tá? Dessa maneira, alguém sofrendo de diarreia poderia repor líquidos e sais ingerindo essa solução. Isso contornaria a necessidade de hidratação através da injeção intravenosa, um processo invasivo que pode causar transtornos às crianças. Então é o seguinte, a criança ficava desidratando porque ela tinha problema de diarreia, e aí eles criaram aí, né,
mistura de sais para reidratação oral aí, né, ORS, que eles chamam de Oral Rehydratation Solution. Esse envelope possui aí, então, cloreto de sódio, glicose, cloreto de potássio e citrato de sódio aí. Alguns sais, então, algumas concentrações diferentes de diferentes sais, né? E a glicose usado para reposição, né? Principalmente usado para hidratar a pessoa, hidratar. E aí a pergunta é, por que que nesse processo de hidratação, né? Por que que nesse processo de hidratação você tem que colocar ali, ó, você tem que colocar sais nesse processo? Por que que você tem que colocar sais nesse processo aí, né? E é esse ponto que a gente vai começar a ver a principal causa desse ponto aí vai ser por causa da osmose. Então, se a gente imaginar lá, fazer um nosso intestino aqui, tá? O nosso intestino, as paredes do intestino, só um pedacinho, não estou fazendo o intestino inteiro, tudo bem? Quando está passando, né, substâncias pelo seu intestino que ele precisa captar essas substâncias, o que que o seu intestino faz? Olha lá, né? Ele tem umas bombas que ele injeta cloro, Cl-, para dentro do seu intestino lá. Tudo bem? Cl-, Cl-, Cl-. O que que esse Cl- vai fazer, gente? O que que essa concentração de Cl- vai fazer ali no seu intestino? Ela vai fazer com que você tenha aí, ó, o caminho, né, da água seja para dentro. Você vai ter a solução, alguma solução aí, ó, água que vem do seu sangue lá, o seu sangue é composto por muita água, ele vai para dentro do seu intestino. Vai ficar lá no meio lá, né? Claro, não é só água pura, né? A água com outras substâncias ali. Depois de um tempo, o que vai acontecer? Vai ter uma outra bomba, o seu corpo é sempre muito inteligente, usa proteínas aí, né? A gente lembra até das aulas de biofísica lá. Vai ter uma outra bomba que vai fazer o quê? Que vai internalizar sódio mais. Vai internalizar sódio mais. Sódio mais. E aí, agora, o que vai acontecer com essa solução? Com a água que estava ali, né? Com a água ou com o seu plasma sanguíneo ali? O que vai acontecer? Ele vai agora, ó, ir para o meio onde está com maior concentração de íons ali. Todo esse processo aí, deixa eu desenhar aqui de novo a parede do intestino, só para mostrar que isso tudo está dentro do intestino aqui. Deu para entender por esse desenho aqui como é que é o processo? Só a parte assim de soluções. O que acontece? O seu corpo ele vai usar a concentração iônica dos meios e principalmente a relação aí com a osmose para fazer com que o seu sangue capte os nutrientes que estão passando lá pelo seu intestino, né? Eles vão ser quebrados, vão ser absorvidos e ele vai voltar com os nutrientes. Esses nutrientes eles vão passar então para a sua corrente sanguínea ali. Lembrando que essas partes aí da aula, esse processo aí de absorção e tal, vocês devem ver direito em outra maneira, no sentido de, sim, de quais são as partes do intestino que absorvem, que não absorvem, quem que absorve, quem que não absorve. Aqui eu estou entrando na questão da osmose em si, tá? Não é, assim, uma aula sobre absorção perfeita do intestino, não. Mas tudo bem por enquanto, né? Isso daqui é num processo normal, um processo comum. Quando a pessoa está com disenteria, com diarreia lá, o que acontece, né? O que acontece é que você vai ter um fluxo gigantesco, você vai ter uma solução passando aqui muito rápida, né? Vai ter uma solução passando muito rápida ali, você não vai conseguir fazer nem esse tipo de troca, E outra, como aqui tem muita água, vamos supor que se você, já sei um exemplo melhor, por que as pessoas, a pergunta é essa então, ó, por quê? E aí vocês, deixa eu separar esse porquê aqui, é melhor. Vocês podem até tentar me responder isso daí. Deixa eu apagar isso aqui.
É uma pergunta que vai incentivar melhor aí a questão acontecer. Por que que quando a pessoa tá com diarreia lá, né, tem que se dar essa solução de reidratação oral, mas não adiantaria dar apenas água, falar pro bicho aí, bebe água, só água, água pura. Por que que não poderia ser água pura? Pura assim, bebe água que você vai voltar a ficar hidratado. Por que que beber água não adianta? Porque beber água não adianta. Porque, gente, quando você tá com piriri lá, só beber água não adianta para você se reidratar. Por quê? Escreve aí, meu povo. Vocês não escreveram, mas vocês estão me ouvindo? Tá bom. Olha lá. O que acontece? Você tá com piriri, tá? Aqui é normal. Aqui é uma situação normal. Vou botar aqui, pretinho normal. Vai ocorrer essas trocas felizes e contentes. Agora aqui, ó, quando você está de Opa! Quando você está de... Vou evitar o P aqui. Piriri. Quando você está de piriri, o que vai acontecer? Vamos fazer aqui o seu intestino. E aí a pessoa fala para você beber água normal, só água pura, né? Você já está com uma disenteria que está passando tudo muito rápido pelo seu intestino, né? O seu intestino ele não está parando nada ali, justamente porque está virando tudo água. E justamente por que vira água? Porque algumas bactérias ou algumas outras substâncias, elas desregulam essas bombas aqui e começam a encher o seu organismo aqui, ó, dessa solução, e você começa a perder água. Por quê? Porque você está enchendo aqui de cloro, sei lá, de íons, não é nem especificamente de cloro, você está enchendo ali de íons, o seu corpo faz de cloro a maioria das vezes, e aí a direção da solução vai ser água dentro do intestino e você vai perder água. Quando você joga lá, você bebe mais água, você está favorecendo, então, aqui, fazer o quê? Ficar água. Né? Ficar água. Ficou água ali, o que vai acontecer com a concentração aqui, ó? A concentração, a quantidade de água que está passando ali, ela vai ser rápida, igual está escrito aqui, eu até achei que vocês fossem ler, ó. O movimento rápido da água impede que ela seja absorvida pelos tecidos das células ali. Então, quando você bebe só água, você não tem como absorver, porque ela está passando muito rápida, não tem como dar essa troca para ela ir lá para o meio do seu intestino. Tá? O que vai acontecer, né? Quando você vai tomar aí água com o soro para reidratação, você vai ter a seguinte solução. Você agora vai ter a solução aqui agora, ó. Não devia ter apagado a parede do estômago aqui. Você vai ter isso daqui, ó. Você agora tem água, e a água ela já possui sais. Já possui sais. Então, ela já possui alguns íons ali, tá? Já possui aí sódio, Na+, possui cloro, menos. Vai possuir glicose lá também, né? Quando ela possui essa glicose, isso tudo aí, ela vai permitir o quê?
ela vai permitir, né, com que a água agora consiga passar. Porque pensa que o seu organismo ele tem que absorver o sódio, olha lá, ele tem que absorver sódio para conseguir absorver a água. Então, ele estendo esse sódio aqui, ó, ele vai conseguir absorver a água para dentro dele lá. Ele vai ter uma concentração de íons que permite com que ele faça essa movimentação aí. Tudo bem? Agora, por que ele tem que ter umas quantidades? Vocês entenderam só essa parte aí por enquanto? Agora, ele tem íons que permite com que isso faça aí, né? Essa concentração aí, a determinada concentração, permite que a água atravesse a parede do tubo digestivo para o meio extracelular. Então, ela vai atravessar. Agora, você vai ter uma absorção. Por quê? Porque antes você só tinha água passando e você não conseguia absorver. Porque como é que vai absorver sódio, vai absorver, vai ter esse controle de íons aí, sendo que você só tinha água, uma enxurrada passando. Não tem como. Então, é importante ser nessas bombas que estão envolvidas aí no seu intestino. Essas quantidades têm que ser controladas, por quê? Porque se você colocar quantidade demais, se você colocar muito sal, o que vai acontecer, né? Você vai criar um meio aqui, ó. Você vai criar um meio que você tem muito sal. Vamos colocar de verdinho, sempre o sal de verde. Você vai criar um meio que você tem muito sal, uma alta concentração de sal aqui. Vamos supor que eu coloquei muito Na. Na+, Cl-, muito, em excesso. Qual vai ser a direção agora do solvente? Qual vai ser a direção do solvente? O solvente agora, ele em vez de entrar, né? Agora a água, em vez de te hidratar, ele vai fazer o processo da osmose normal aí, ó. Ele sempre vai fazer. Agora você vai perder mais água, você perde mais água ainda. Então você não pode dar para a criança também uma água muito salgada, né? Por isso que você não pode fazer o quê? Tá passando sede lá no mar lá e beber o quê? Beber água do mar. Porque a água do mar tem uma concentração salina tão grande que quando ela passar lá no seu intestino, você vai perder um monte de água para tentar balancear fazer esse balanço dos íons aí, tá? E aí você vai ter de novo, se encheu de água ali no seu intestino, você vai ter um piriri grave ali de novo também. Então você tem que ter uma quantidade controlada desses íons aí na sua solução para ter esse processo aí de osmose funcionando bonitinho, perfeitamente, tá? O que acontece? Tudo isso, toda essa relação aí, né, de diarreia com osmose e tudo mais, ela tem diarreia com perda e ganho de água, ela tem a ver com osmose. Tá dando para entender por enquanto? Então, beber água pura não adianta, por quê? Porque o seu intestino não tem íons para fazer essa troca aqui e permitir a entrada da água, então a água vai passar reto. E não adianta você encher de íons, por quê? Porque senão você vai perder a água para balancear aqueles íons ali. E aí que a gente entra no processo de osmose, né? O que acontece? A osmose é esse processo aí, aonde quando você tem um soluto, né? Você vai ter um soluto, ele sempre vai passar aqui, ó, né? Um processo de difusão normal, o soluto ele vai passar de uma mais alta concentração para um lugar onde está a mais baixa concentração, num processo de soluto, né? Substâncias elas tendem a se difundir na região de mais alta concentração para mais baixa, né? Então olha aí, ó, quando a gente pega uma solução que é a água com uma solução com água e sal, o sal se move em direção à água pura e ela vira toda uma solução salina. Isso daqui a gente pode colocar até aquele desenho lá. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Isso é uma coisa que ela acontece naturalmente. Esse processo de difusão, se você não tiver uma bomba controlando, ele vai acontecer sempre naturalmente. Vou colocar aqui para vocês verem como que é natural e a galera consegue criar até
programinhas que mostram um processo de difusão acontecendo lá. Deixa eu só carregar aqui para mostrar o processo de difusão. Lembrando que aqui é um processo de difusão de substâncias. Então, ó, deixa eu colocar as concentrações aqui. Vou encher aqui de partícula, um lado de partícula. Eu posso até encher de duas partículas diferentes, se eu quiser, ó. Colocar a partículazinha, né? Verdinha e a partícula azulzinha. Vou colocar aqui uma membrana, né? Uma membrana semi-permeável. Deixa eu colocar azul. Ó, azul. Azul. Verde, azul. Ó, isso daqui seria um processo de difusão, não é osmose ainda, tá? Mas a osmose é um processo de difusão também, mas aí é um processo de difusão da água, como se fosse do solvente e não do soluto. Aqui a gente estaria vendo, por exemplo, só o soluto. Então você tem aí, ó, um lado onde você tem muito soluto e o outro lado onde você tem apenas o solvente, tá? Um lado você tem muito soluto e apenas o solvente. Se a gente abrir aí, ó, com o tempo, vamos olhar a concentração, olha a concentração dos dois. Com o passar do tempo, isso é naturalmente, gente, essas bolinhas aí que a gente está representando por soluto, elas têm um comportamento aleatório de andarem, bateu, ela muda de direção e vai andando naturalmente. Com o passar do tempo, o que acontece aí? A concentração das duas aqui, ó, a concentração das duas na solução que está inteira aqui, né? Tendo ou não essa membrana aqui, ó, ela vai se igualar. Isso daqui que a gente está vendo é um processo chamado processo de difusão. Tudo bem? O processo de difusão ele vai acontecer, então, naturalmente, desta maneira aí, passando do meio onde tem mais molequinha para onde tem menos molequinha. Tá bom? Então, fechou lá. Ó, a concentração das duas fica variando um pouquinho, claro, porque umas passam, umas não passam, mas na média delas, elas vão ter a mesma concentração, as duas. Vou minimizar aqui, tá? O que acontece? Quando a gente vai ter a osmose ela já passa a ser a passagem de quem? A passagem do solvente para uma solução, tá? Por quê? Porque agora a gente tem uma membrana aqui semipermeável que só permite a passagem do seu solvente. Você só tem a passagem do seu solvente nessa membrana. Então, é aqui, ó. Vamos primeiro olhar esse desenho paradinho aqui, depois a gente olha o GIF ali em cima. Você tem uma solução aqui, né? Onde você tem a membrana semipermeável aqui e tem uma solução contendo íons aqui, né? Contendo íons. O que vai acontecer? Se você não permite, o que seria o normal, a difusão normal desses íons? Vamos pensar a difusão normal dos íons, ela seria da seguinte maneira. Ela seria aqui, ó. Ela seria os íons fluírem daqui para lá e ficar todo mundo na mesma concentração, igual a gente viu. Só que aqui agora não passa, só passa água, só passa o seu solvente. Só passa o seu solvente. Então, isso aqui não pode acontecer. O que vai acontecer? O seu solvente que vai passar para lá para tentar equilibrar essas concentrações aí. Para tentar equilibrar, para tentar diluir o máximo que ele puder, né, essa solução aqui. Para ela ficar diluída o máximo possível para tentar um pouco se igualar as duas concentrações, tá? Então, a questão é o seguinte, quando a gente fala de osmose, a gente vai ter sempre uma tentativa de igualar concentrações. Nesse gifzinho, a mesma coisa está sendo mostrada aqui, ó. Você tem a água doce, que não tem sal, e você tem a água salgada, né? Vamos supor que você, aqui, ó, é o seu corpo. Seu corpo possui água doce ali, né? E você bebeu água do mar, e a água do mar está passando pelo seu intestino. Aqui é a parede do seu intestino. A direção da coisa vai ser o quê? Passar para o seu intestino para tentar igualar as concentrações ali. Tudo bem?
Então, isso daí, ó, quanto maior for a concentração, mais acentuado vai ser o fenômeno de osmose, né? Quanto mais concentrado você tiver essa parte aqui, mais acentuado vai ser esse fenômeno da osmose acontecendo ali nesse processo, tá? E ela não depende, é uma propriedade coligativa também, ela não depende da natureza das partículas. Então, o que a gente estava falando, igual a gente estava falando aqui, ó, se você tomar água do mar ali, você vai ter um monte de partículas aqui, você tem uma membrana aqui que só permite a passagem do líquido, e esse líquido ele vai fazer o quê? Ele vai em direção a esse monte de partículas para tentar diluir essas partículas aí, né? O seu organismo ele já controla isso quando você está no seu estado normal, ele já controla isso através de bombas de cloro, de cloreto, em que ele faz o fluxo sanguíneo ir em direção ao intestino, interagir ali. Depois existem bombas que bombeiam o sódio para dentro do meio extracelular ali, né, para o meio da corrente sanguínea, e assim também vão as soluções para o meio da corrente sanguínea. Você tem esse balanço, né? Num piriri, se você beber muita água, você não vai ter nada disso aqui. E a água passa tão rápido que não permite troca. É rápido, o movimento é rápido que não vai permitir troca. Se você tomar uma água com muita, você vai trocar o contrário, né? Você vai perder a água igual você beber água do mar. Então, aí é um processo já relacionado aí, por exemplo, com a osmose, e esse processo aí, ó, se a gente tem até um desenho aqui, eu lembro que eu tinha colocado, vai acontecer também aonde? Vai acontecer com as suas células lá. Se você injetar algum medicamento na sua célula lá, vamos supor que ele tem aqui, né, uma alta concentração, né? Então, aqui, ó, né, uma solução, a sua solução que você está injetando aqui, na verdade, ela é uma baixa concentração. Aqui é baixa, aqui é uma concentração baixa, e dentro da sua célula lá vai ser uma alta concentração. Sempre, ó, sempre vai ser da baixa concentração, ele vai migrar para a alta concentração. Para alta concentração. Se tiver uma solução isotônica, aí, ó, isotônica, vai ter uma troca igual entre os íons aí, a sua célula vai continuar bonitinha aí, né? E se for uma hipotônica, hipertrônica agora a sua célula que está com uma baixa concentração de líquido, e ela vai perder esse líquido, então, e vai ficar ali murcha, né? Aqui ela vai sofrer uma quebra, uma lise ali, e aqui ela vai murchar. Então, você tem que saber muito bem a concentração que você está injetando ali, as concentrações dos íons que você está injetando, por exemplo, no medicamento, para fazer isso daí funcionar, essa osmose funcionar de maneira bonitinha ali. Tudo bem? Aí a gente tem a pressão osmótica. O que vai ser a pressão osmótica? Por quê? Porque você consegue medir como a pressão osmótica, ela pode ser, você pode traduzir ela como se fosse a força da osmose. Tá? Entre parênteses, entre aspas aqui, porque não é a força da osmose, mas você pode imaginar ela força aqui. Olha o sistema, você tem uma solução mais concentrada aqui, ó, à direita, e a água pura. Com o processo de osmose, o que vai acontecer? A água vai se difundir para mais concentrada, vai tentar diluir, né? Vai tentar igualar as concentrações, vai tentar diluir, e vai subir um monte. Se a gente imaginar que é um tubo aqui, né? Um tubo em um aqui, ó, vai subir uma certa quantidade aqui de água lá, né? Aqui o desenho ficou meio mal feito, mas a gente corrige, ó. A pressão osmótica, na verdade não ficou mal feito, não, eu que fiz errado. A pressão osmótica aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser quanto ela subiu aqui, quanto de água foi absorvido por essa solução mais concentrada ali. Para ela ficar mais diluída, vai ser essa altura aqui. Seria o quê? Seria a pressão que você tem que adicionar a esse processo aqui, a pressão que você tem que adicionar aqui, para que essa água não consiga passar para cá. Quanto você tem que colocar de pressão para que essa água não consiga passar, né? Então, olha lá, ó, a pressão que deve ser aplicada a uma solução concentrada para se evitar a osmose. Quanto maior for a concentração da solução, mais acentuado é o fenômeno da osmose,
Então, você vai precisar de uma pressão osmótica maior para a sua solução lá. O desenho aqui, ele mostra aí, ó, a pressão osmótica ali, ó. Na verdade, ele está mostrando aqui, ó, a pressão osmótica, então, acontecendo ali, tá? Então, qual é a pressão, qual é a força que você vai ter que exercer aqui para que isso daí não aconteça, para que esse processo não aconteça lá. Tudo bem? E a pressão osmótica, ela vai ser aí, ó, diretamente proporcional à concentração do eletrólito. Como assim? Se você dobra a concentração do seu eletrólito, você dobra a sua pressão osmótica ali. Tudo bem? Tudo bem por enquanto? Tem um pernilongo me mordendo. Tá dando para entender de boa? Então, beleza. Pressão osmótica é essa questão aí, ó. E aí, igual a gente falou, é uma propriedade coligativa, e vai depender apenas de quem? Apenas do número de partículas, tá? Então, ó, a pressão osmótica de duas soluções que possuem a mesma concentração são idênticas, por isso que você consegue fazer soluções isotônicas com o seu sangue, você não precisa ter uma mesma partícula, um mesmo íon que esteja lá no seu sangue, uma mesma molécula que esteja no seu sangue. Você só precisa fazer o quê? Você só precisa fazer com o mesmo número de moléculas, e por isso que é legal aí. Por exemplo, olha aí, ó, uma solução que contém 34,2 gramas de sacarose, aí a massa molar da sacarose aqui é um açúcar, em 1 litro de água, possui a mesma pressão osmótica que uma solução de dextrose, que também é um açúcar, 180 gramas por mol. Massa molar dele aqui, que contém 18 gramas em 1 litro de água. Como é que você faria para saber se ela possui a mesma pressão osmótica? A mesma pressão osmótica. Como que a gente faria essa questão aqui, né? Como que soluções vão possuir? Soluções com mesmo número de quê? De partículas. Vão ser o quê? Vão ser isotônicas. Então, o que a gente tem que fazer? Basta a gente fazer o que aqui? A gente olhar o quê? Quantidade de quê? Que palavra feia aqui, meu Deus, que letra feia. Basta a gente olhar o quê? Basta a gente olhar o número de partículas que estão nessas duas soluções aí. Vamos fazer aqui, ó. Basta olhar o número de olha lá, sacarose. Como é que a gente olharia essa aqui da sacarose? Quanto você tem de sacarose? 34,2 gramas. Qual é a massa molar da sacarose? Qual a massa molar? 342 gramas por mol, né? Agora a gente divide aqui, ó, né? Número de partículas nesse caso aqui, ó, vai ser dado pela massa sobre massa molar. 34,2 dividido por 342 gramas por mol. Olha lá que bonitinho. Corta o que aqui? Corta grama com grama. E o mol faz o quê? O mol estava no denominador, ele sobe para o numerador. Então vai ficar quanto aí? Quanto que vai ficar esse processo aí? Vai ficar 0,1 mol de sacarose. De boa essa conta de massa molar aí, de número de mols? E qual a concentração? Mol por litro. Né? Por quê? Porque você tem 1 litro aqui, em 1 litro. Se você colocou essa quantidade de 1 litro, você tem essa quantidade de mol em 1 litro. E da dextrose? Olha a dextrose. Quanto que você vai ter? 180 gramas por mol. O número de mols da dextrose vai ser o quê? 18, que você colocou 18 gramas em 1 litro de água,
18 dividido por 180 gramas por mol. Corta grama com grama aqui. Você vai ter o quê? O número de mols dele aí? 0,1 mol por litro. Né? Então, você tem uma concentração igual? Essa concentração é igual a essa? Então, as substâncias aqui, nesse caso, são, ó, isotônicas. São isotônicas, elas têm a mesma concentração. Ou seja, se você fizer um tubo aqui, uma membrana semipermeável, e colocar de um lado essa solução aí, essa solução de sacarose, e colocar do outro lado essa solução de dextrose, você não vai ter essa passagem de solução para um lado ou para o outro. Por quê? Porque elas têm a mesma concentração. Você não vai ter essa variação de concentração aí. Deu para entender essa parte de isotônico? Tá? É isso aqui, ó. Duas soluções que têm a mesma concentração molar, elas vão ser isotônicas entre si. Eu só tô pensando se vocês entenderem essa questão do número de partículas aqui, que é massa sobre massa molar. De boa? Então, beleza. O Lucas já está de boa. Vocês já tiveram aula da Maria Amélia disso daí, de quali? Ou não? Vocês não estão tendo esse semestre? É semestre que vem, né? Mas vocês entenderam isso daqui, ó? Quem falou aqui não? Misericórdia. Essa parte de número de mols aqui? Essa parte não, de número de mols? Deixa eu ver como é que eu posso fazer. Então, deixa eu criar aqui. Seguinte, número de mols pela massa molar, né? Você sabe quantos mols tem, aí não é nem Maria Amélia, como se fosse química geral, quase. Você sabe quanto de massa que você vai ter, quantos mols, o mol, lembra, gente, que o mol, ele é a representação aí, né, do número de partículas. Cada substância tem uma composição. Vou só dar um parênteses aí, não tem nada a ver com osmose, agora a gente está falando de mol. Cada substância tem uma composição, ou seja, tem uma quantidade de número de átomos, e os átomos em si também já se diferem de peso. Né? Os átomos possuem peso diferente. Você pode ver a massa molar, que tem a ver com o número de partículas lá. Então, se a substância ela tem, é como se fosse assim, um peso diferente, olha lá, um mol de glicose tem 342 gramas. Um mol de dextrose tem 180 gramas. Quem que seria mais pesado? Quem que seria mais pesada? A sacarose, mais pesada, né? Então, se ela é mais pesada, se você pegar uma mesma quantidade, vamos supor que você quisesse fazer assim uma proporção. Se eu falasse assim, ó, por que a gente usa o mol, tá? 1 grama de sacarose vai ter a mesma quantidade de moléculas do que 1 grama de dextrose? Tem a mesma quantidade de moléculas? 1 grama de sacarose e 1 grama de dextrose? Tem ou não tem? Tem ou não tem a mesma quantidade? Grama, eu tô falando aqui de massa, ó, de massa. 1 grama de sacarose, a mesma quantidade que 1 grama de dextrose? Tem ou não tem? Mesma quantidade de moléculas. Tem ou não tem, meu povo? Não tem. A Aline respondeu não aí, mas eu quero que todo mundo entenda esse ponto. Deixa eu criar deixa eu apagar aqui. Por quê? Porque a sacarose ela é mais pesada. Ela é mais pesada, né? Vamos pensar lá, a sacarose. Deixa eu apagar aqui ainda. A sacarose ela é mais pesada. Vou usar esse espaço em branco aqui para explicar isso daí para vocês. A sacarose é mais pesada.
Se ela é mais pesada, quando você pegar 1 grama dela, né? Se ela é mais pesada e você pegar 1 grama de sacarose, vão ter menos moléculas. É a mesma coisa que eu falar para você assim, vamos comparar o ovos, tá? É bom, é uma boa analogia. Ovo de galinha e o ovinho de codorna. Ovinho de galinha e ovinho de codorna, né? Se eu falar para você assim, ó, pegar 1 quilo de cada, 1 quilo de ovo de galinha, vai ter o mesmo número de ovos do que 1 quilo de ovo de codorna? 1 quilo de ovo de galinha vai ter a mesma quantidade de 1 quilo de ovo de codorna? Não, não vai ter, não é? Por quê? Porque o ovo de galinha é maior, é mais pesado, então você vai ter menos ovos em 1 quilo de galinha, vai ter menos ovos de galinha e mais ovos de codorna aí. Lógico, né? Tá sendo aqui pleonasmo aqui, né? Por quê? Porque o ovo de codorna é menor, então você em 1 quilo você vai ter mais ovos de codorna. Então, se falasse assim, precisa padronizar. Você precisa de uma unidade que você fale assim, que a pessoa vá lá e pegue a mesma quantidade de ovos. A mesma quantidade de ovos. Né? O que você poderia inventar? Vai ser por peso? Não, então eu vou falar aqui, ó, 1 dúzia. Vou criar essa quantidade aqui, ó, dúzia. Né? Quanto que vale 1 dúzia? Quanto que vale 1 dúzia? Quanto que vale 1 dúzia? Responde aí nesse chat aí. Quanto, gente? Quanto que vale 1 dúzia? Boa. Eduardo, 12. Eduardo e a Lara e a Aline respondem bastante aí, hein? Acho que tem gente que nem responde, nem tá vendo. Mas vamos lá. 1 dúzia vale 12. Agora eu posso tratar o que aqui, ó? Eu posso tratar, se eu falar assim, ó, 1 dúzia de galinha, de ovos de galinha, vai ser igual ao quê? A 1 dúzia de ovos de codorna. Né? A unidade é a dúzia ela padronizou. Vamos supor que eu pesasse 1 dúzia de ovos de galinha aí, tá? Pesei 1 dúzia de ovos de galinha. O ovo de galinha, a dúzia, vai pesar, vou colocar de outra cor aqui, ó, vai pesar. Vou colocar de azulzinho. O ovo de galinha, quanto que pesa um ovo de galinha? 1 dúzia. Sei lá, 250 gramas. Chutando, tá? E o ovo de codorna, 1 dúzia, pesa 100 gramas. Tudo bem? Isso daqui, agora, seria o seguinte: sempre que eu falasse assim, ó, você tem que pegar 1 dúzia de ovo de galinha, você poderia pesar 250, né? 250 gramas, ou você poderia fazer o quê? Contar os 12 lá. Só que vamos supor que você tivesse muitos ovos de galinha, que é o caso de mols, né? Que é o caso de moléculas. Você teria que fazer o quê? Você teria que pesar. E aí, do ovo de galinha aqui, como é que a gente colocaria isso daqui? Para a galinha, ó, 250 gramas por ovo, por dúzia, né? Por dúzia. E para a codorna, 100 gramas por dúzia. Vocês estão entendendo? 100 gramas por dúzia. Tudo bem? Essa parte da galinha, por enquanto, está de boa? Boa. Então, se eu falasse assim, ó, vamos continuar.
Se eu falasse, então, que eu peguei agora, que eu quero fazer 1 para 1, tá? Eu quero fazer 1 para 1, uma proporção 1 para 1, de ovo de galinha e ovo de codorna. Ovo de galinha e ovo de codorna. Deixa eu colocar aqui uma canetinha. Eu quero... Oxi, que mané ponta laser, o quê? Quero fazer uma proporção 1 para 1. E vamos supor que eu pesei aqui, ó, 500 gramas de galinha, de ovo de galinha. Quanto eu teria que pesar de ovo de codorna? Numa proporção de 1 para 1. Quanto que eu teria que pesar? Quanto que eu teria que pesar para ser a proporção, a mesma quantidade de ovo? Do ovo de galinha ou ovo de codorna? Responde essa daí, que é boa de pensar. 5? 5 o quê? 5 gramas? Quantos gramas que eu teria que pesar de ovo de codorna? Não é 5, hein? Pensa aí, Edu. Vou até apagar esse problema aqui, essa parte do problema aqui, que a gente vai resolver esse da galinha e vocês vão entender com um mol. Quanto que eu teria que pesar? Faz a conta aí, responde aí, gente, pelo amor de Deus. Vou beber. 200. Boa, a Aline acertou. A Aline respondeu. Parabéns, Aline. 200. Pesaria aí, ó. Pesaríamos 200 gramas. Por que 200 gramas? Pessoas queridas do meu coração. Quanto que pesa a dúzia do ovo de codorna? 100 gramas. Ou seja, 12 ovos, você tem 100 gramas. Se você pesar 200, quantos ovos você tem? Quantos ovos você tem? 24 ovos. A mesma coisa vai acontecer com o de galinha. Ó, 12 ovos, pesa quanto? 250. Se você pesar 500, você vai ter 24 ovos. Ou seja, você pesou aí, ó, 1 para 1. Deu para entender, por enquanto, o raciocínio? Deu para entender o raciocínio? Aonde que eu quero chegar? A mesma quantidade de ovos, aqui, 24 ovos de um e 24 ovos do outro, vão ter o quê? Pesos diferentes. Pesos diferentes. Pesos diferentes. A gente está tratando aqui o peso pelo quê? Peso por dúzia. Então, aqui seria o quê? Gramas por dúzia. Gramas por dúzia. Gramas por dúzia. O mesmo raciocínio vai ser feito com o número de mols. Mas o número de mols ele é aplicado para átomos. Para átomos. Ou seja, quando você fala, né? Qual é o peso do mol de sacarose? 342. Qual o peso da dúzia do ovo de galinha? 250. Qual o peso do mol para dextrose? 180. Quer dizer que em 180 gramas você vai ter 1 mol de dextrose. O que é 1 mol? Quando a gente fala 1 mol?
Um mol é 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Mas deu para entender a questão do ovo e da galinha com relação... O mol, ele é uma unidade igual a gente inventou aqui, ó. Se a gente colocar dúzia para ovos, a gente agora consegue calcular o quê? Se eu perguntar para vocês assim, ó... Vamos apagar o problema aqui. Vocês entenderam o problema dos 200 gramas aí, né? Olha como é que agora vocês conseguem calcular com dúzia e ovo de galinha. Fácil. Ó, se eu falar para vocês assim, ó... Eu tenho 750 gramas de ovo de galinha. Quantas dúzias eu tenho? Quantas dúzias eu tenho? Em 750 gramas de ovo de galinha. Quanto que eu vou ter? 3. Então, qual é a conta que você pode fazer? Você pode dividir aqui, ó. Você pode dividir 750 dividido por 250. Quem quer 250? Gramas por dúzia. Que é o peso por dúzia da grama de galinha pelas gramas que você tem. Corta grama com grama, você vai ter o quê? 750, 75 dividido por 25, você tem 3, o dúzia sobe 3 dúzias. O mol, ele foi criado igual você pode imaginar a dúzia da galinha. Mas ele é para um número de moléculas que você não consegue contar ali, na verdade. Mas ele representa a mesma questão de peso, né? Se eu quisesse pegar 3 dúzias de ovo de codorna, quanto que eu ia usar? Quanto que ia dar 3 dúzias de ovo de codorna? Agora, se eu quisesse fazer uma solução isotônica de ovo de codorna, com ovo de galinha, quanto que eu ia ter que pesar para uma solução que tem 750 gramas de ovo de galinha? Quanto que a solução ia ter que ter de ovo de codorna? A outra solução. Uma solução isotônica de ovo, de galinha ali. Quanto que eu ia ter que pesar de codorna? Responde para mim. Quanto? 3 dúzias, não é 3 dúzias? Ia dar quanto de codorninha? 300 gramas. Ia dar 300 gramas. Ou seja, 300 gramas é isotônico com a mesma quantidade. 300 gramas de ovo de codorna é isotônico com a mesma quantidade que 750 gramas de ovo de galinha. O mol, a massa molar, ela representa como se fosse isso. Então, quando a gente faz aqui agora, vamos passar da galinha, vamos passar para o mol, tá? Pagar tudo. Vamos passar para o mol. Agora a gente tem quem aqui, ó? Sacarose. Deixa eu colocar pretinho aqui. Sacarose. E temos aqui a nossa dextrose. Qual que é a massa molar da sacarose? É o quê? 342, ou seja, você pode falar que 1 mol de sacarose você tem 342 gramas. Faz analogia lá, ó. 12 ovos de galinha, você tinha 250 gramas. É isso, você pode falar que a galinha, que o ovo de galinha pesa o quê? Pesa 250 gramas por dúzia. Você pode falar que a sacarose pesa 342 gramas por mol. Se eu tenho 34, ó, então se eu tenho 34,2 gramas, quanto que eu tenho de mol? Quantos mols que eu tenho? Eu divido 300 por 342 gramas por mol. Grama corta com grama aqui, 0,1 mol. Deu para entender? Deu para entender? E a dextrose, olha lá, a dextrose ela é mais leve, ó. Ó, 180 gramas por mol. Se ela tem 18 gramas,
né? Se ela pesa 180 gramas a cada mol e eu tenho 18 gramas, quantos mols eu tenho? 18 dividido por 180. Corta grama com grama, o mol vai subir, vai ficar 0,1 mol. O mol, gente, é uma unidade que foi criada para se gerar o quê? Para se gerar uma proporção ali, né? Igual a gente falou, se eu falar para você pegar 1 quilo de ovo de galinha e 1 quilo de ovo de codorna, você vai ter quantidades diferentes de ovo, porque eles têm pesos diferentes. E aí a conta ia ser uma bagunça, por quê? Porque na ciência você vai ter várias coisas que você precisa ter a mesma proporção, você precisa pegar, igual nesse caso aqui, né? Você quer fazer uma solução que é isotônica, eles têm que ter a mesma quantidade de partículas, né? Só que em vez de você calcular lá, contar as partículas, falaram um mol, criaram um mol que é 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Né? Nem vai usar muito isso, mas você sabe então que aqui ó, tem 0,1 mol desse, tem 0,1 mol desse, ou seja, tem a mesma quantidade. A mesma coisa que eu falar assim, tem uma dúzia de ovo de galinha e uma dúzia de ovo de codorna. Tem 12 ovos de codorna cada ali. Você não precisa entrar no detalhe do 12. Você pode falar que tem uma dúzia cada, tem 2 dúzias. Tem 1 mol, tem 2 mols, o outro tem 1 mol, 1 mol, 1 mol, 1 mol. Tá? O mol ele já mostra a proporção. Igual eu expliquei do ovo de galinha ali. Por quê? Porque ele já tem embutido nele a massa daquela substância. Cada substância é formada por átomos diferentes e cada átomo vai ter uma massa diferente lá. Deu para entender? De boa essa parte aí? Tudo bem? Então, olha aí, quando a gente fala, posso continuar? Quando a gente fala aqui da solução da minha solução ser isotônica uma outra, é se ela tiver a mesma quantidade de mol aí, ó, mesma quantidade de mol. Se uma solução tem tanto de sacarose, 342 gramas de sacarose, a outra tem 34, né? Nem 342, tem 34 gramas, e a outra tem 18 gramas em 1 litro, você tem duas soluções aqui, né? Uma você tem 1 litro, e colocou 34,2 gramas de sacarose. Na outra você tem 1 litro, e colocou 18 gramas de dextrose, de sacarose. Tá? Essa solução aqui, essa solução, eu vou chamar de B, ela vai ser igual a essa solução A com relação à sua pressão osmótica. Ela vai ter a mesma pressão osmótica, ela vai ser isotônica àquela outra solução ali. Independente de ser sacarose ou sacarose, ou glicose, ou dextrose, você tem aí 1 mol desse interagindo com 1 mol daquele ali. Fechou? Vamos continuar então aí, aqui é só a resolução igual expliquei agora nesse processo. Então lembra, gente, quando vocês forem ver, que o mol ele é uma unidade usada na química. Igual o cara lá, ele fala para você, pesa 1 quilo de arroz, você não precisa contar quantos grãos de arroz tem, mas existe uma média de grão de arroz lá. Tudo bem? É isso, não vou ficar devagando mais não, porque senão já ia começar a falar de arroz e feijão aqui. Olha aqui, aí existe uma equação de Van 't Hoff, olha que nome chique, Van 't Hoff. O que ele falou, né? Que existe uma proporcionalidade entre a pressão osmótica, a concentração que a gente viu, e também a temperatura, tá? A pressão osmótica, ela varia com a temperatura. Esse π que está aparecendo aí não vai ser o 3,14, ele está sendo só uma letra grega aí, representando π de pressão osmótica, tá? Pressão osmótica. Então, olha aqui, a pressão osmótica ela é proporcional à concentração. A gente viu, quanto maior a concentração daquela solução, maior vai ser a sua pressão osmótica. A pressão osmótica também vai ser proporcional à temperatura. E aí o Van 't Hoff, ele fez o quê? Ele descobriu qual seria uma relação
entre essas grandezas aí, né? E colocou aqui, ó, a pressão osmótica vai ser um R, que é um coeficiente de correlação, né? Vezes a concentração, vezes uma temperatura. Olha o exemplo aí. Dados esse 0,082 aqui, seu R, ele é o que regula, ele é o que arruma a sua pressão osmótica para ela dar um valor ali real de pressão. Tudo bem? Então, ó, qual a pressão osmótica de 1 grama de sacarose, 342 gramas por mol, dissolvido em 100 ml de água a 25 graus Celsius, né? Então, você tem aqui, ó, vamos criar o potinho aqui. Opa. Cria o potinho aqui. Tá? Tem a solução aqui. Eu vou ter aqui, ó, 1 grama de sacarose. 1 grama de sacarose. Eu tenho aqui, qual é o volume da minha solução? 100 ml. Tá? E eu vou ter uma temperatura aqui de 20 graus Celsius. Uma temperatura de 20 graus Celsius. Eu quero saber qual é a pressão osmótica π, sendo que π vai ser igual a R vezes C vezes a temperatura. Sendo R uma constante 0,082. Tá bom? São esses os dados que eu tenho. Preciso do quê? Da massa molar da sacarose, 342 gramas por mol. Não é? Gramas por mol aqui? 342 gramas por mol. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse problema aqui, gente? Primeira coisa que eu tenho que fazer, saber o quê? Né? Primeiro passo, quantas moléculas... Quantas moléculas? Não, molécula fica feio. Quantos mols? Vamos já tratar o mol, porque a gente já explicou ele agora nessa aula, então já... Quantos mols de sacarose? Quantos mols de sacarose que tem lá, nesse primeiro ponto? Se você tem 1 grama e ela tem 342 gramas por mol, o que você tem que fazer? 1 grama dividido por 342 gramas por mol. Você, para saber o número de mols aí, vou botar até um quadrinho aqui, ó. O número de mols vai ser sempre a massa sobre... Opa, fiz um Mzão. Vou colocar a massa bonitinha. Vai ser sempre uma massinha, massa sobre massa molar aí. Número de mols, tá? Massa sobre massa molar, que vai dar quanto? 1 dividido por 342, 1 dividido por 342 vai dar 2,92 vezes 10 a menos 3. O que é isso aqui? Mol. Posso transformar? Tirar da anotação? Posso. Vai ficar quanto? 0,023. Né? Tudo bem? Só que olha aqui, gente. Segundo passo aqui, ó. A concentração deve ser... Opa, ser, não 100. A concentração aqui deve ser... em mol por litro. Mol por litro. A concentração deve ser em mol por litro. Tá? Então, o primeiro passo aqui a gente já fez. Quantos mols que a gente tem? Agora a segunda. A concentração tem que ser em mol por litro. Quantos mols a gente tem de sacarose? 0,00292. Tudo bem aqui, essa parte dos mols de sacarose? Porque eu tenho 1 grama de sacarose e a massa molar dela é 342 gramas por mol. Agora, eu tenho isso daqui em qual volume? Em 100 ml. Eu tenho isso em 100 ml, né? Se eu tenho... Então, você pode pensar aqui, ó. Se em 100 ml
eu tenho 0,00292 mols. Quantos mols eu vou ter em 1000 ml, né? Que é 1 litro. Quantos mols que eu vou ter em 100 ml? Em 1 litro? Eu tenho que fazer o quê? Regrinha de 3 aí, vai ficar o quê? 100x, isso daqui vezes 1000, né? Vamos fazer logo direto aqui, ó. 0,00292 dividido por 100 vezes 1000. Corta 0 com 0 com 0 com 0. X vai ser igual a 0,00292 vezes 10. X vai ser igual a 0,0292 mols. Tudo bem, essa conta é fácil, né? Ou seja, qual que deve ser a concentração em mol por litro aqui? A minha concentração é 0,0292 mols por litro. Que é quem? Essa concentração é essa daqui, ó. Cadê a canetinha? Essa concentração... Cadê a caneta? A gente travou. Essa concentração aqui, ó, ela vai ser essa concentração que a gente está calculando. Então, agora, qual que é a terceira parte? Terceira e última. Vou colocar até de outra cor. Finalizando. Terceira parte. Pi é igual a R vezes C vezes T. Olha lá. Pi vai ser igual a R. Quanto que é R? 0,082 vezes a concentração 0,0292. Travou a canetinha. Espera ela voltar. 292 vezes quem? Vezes a temperatura. Qual a temperatura, gente? Qual a temperatura? 20 graus Celsius. Só que lembra que graus Celsius não é um valor, o grau Celsius não é usado na ciência muito, porque ele tem números negativos e atrapalha, então você tem que transformar para Kelvin, né? Que dá o quê? 20 mais 273 Kelvin, né? Que vai dar o quê? Quanto? 293 Kelvin lá. Então, esse daqui é a temperatura em Kelvin e você vai colocar só ela aqui, ó, vezes 293 Kelvin. Quanto que vai dar essa conta? A minha pressão aí, ó, que feio. A minha pressão osmótica aí dessa solução vai ser quanto? A minha pressão osmótica π vai ser, vou fazer a continha aqui, vezes 0,082 vezes 293. 0,702. Essa é a minha pressão osmótica aí, ó. E ela é dada aí em ATM, tá? Vou voltar aqui só para só colar o ATM ali, só para não deixar. Ela é dada em ATM. Deu para entender esse cálculo? Na verdade, tipo assim, o papel aí tá cheio de conta, mas as contas são fáceis, né? É o quê? É você saber a concentração. A gente só teve o trabalho aqui para transformar essa concentração em mol por litro, né? Depois, transformar a temperatura em Kelvin. A temperatura tem que ser dada em Kelvin.
A concentração é em mol por litro. O R aqui já é dado. E você vai achar o π em atm. Tudo bem? De boa, gente? Deu para entender? Boa, Lara. Boa, Eduardo. Olha aí. Quando a gente trata aqui da pressão osmótica, pressão osmótica, a gente está, por enquanto, falando de compostos que são moleculares. Vamos ter também aí, ó, compostos, mas daí não dá trabalho nenhum, compostos que são eletrólitos, que são os que formam quem? Que formam os íons. Sempre quando a gente falar de propriedades coligativas, vocês têm que tomar cuidado, Olha a caveirinha aí, bonitinha. Com os íons. Você tem que tomar cuidado com os íons. Por quê? Porque os íons, quando eles vão para a solução, que eles são solvatados, eles não vão gerar o mesmo número de partículas em solução, né? Por exemplo aí, né? O NaCl forma 2 íons em solução, tá? Então, se a gente coloca 2 vezes, se a gente dobra, por exemplo, a concentração de NaCl em solução, se eu pego uma solução que tem 1 mol de NaCl, eu tenho um dobro de uma pressão. Se eu tenho 2 mols de NaCl, eu vou ter o quê? 4 vezes a minha pressão. Por quê? Porque cada um NaCl vai gerar um Na mais um Cl menos. 1 mol de Na mais, 1 mol de Cl menos. Tá? Então, os eletrólitos, eles têm isso daí, né? Existe essa pressão aí. Então, olha aqui agora, ó. Mesmo problema, né? Qual a pressão osmótica agora? Deixa eu colocar um slide em branco aqui. Olha lá. Qual a pressão osmótica de 1 grama de NaCl em 100 ml de água a 25 graus Celsius? Então, aqui, ó. Mesmo problema lá. Vou colocar aqui a opção de ponteiro, pretinho. Vamos fazer o potinho. Um potinho. Eu tenho 1 grama de NaCl. 1 grama de NaCl. A massa molar dele, 58,44 gramas por mol. Eu tenho nessa solução 100 ml. Eu estou a 20 graus Celsius. E eu tenho meu R igual a 0,082. Né? Qual a pressão osmótica? Qual vai ser a pressão osmótica dessa solução? Calcula para mim aí. Só lembra. Ó, π é igual R vezes C vezes T. Tá? Onde a temperatura vai ser dada em Kelvin, onde a temperatura vai ser dada em Kelvin, a concentração em mol por litro, tá? Minha pressão vai ser em atm. E o meu R aqui, nesse caso, então, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser... Ele vai ser... atm... Só unidade, tá? atm vezes litro dividido por Kelvin
vezes mol. Só para cortar ali, vai ficar TM lá. Tudo bem? Mas como é que a gente faz essa conta aí? Fácil, da mesma maneira de sempre, da mesma maneira de sempre. Primeira, concentração. Concentração. Como é que a gente vai fazer? A concentração vai ser o quê? Concentração é o número de mols dividido pelo meu volume, né? Qual é o número de mols? Meu número de mols vai ser 1 grama dividido por 58,44 gramas por mol, que vai dar 1 dividido 58,44, 0,017, 0,0171. Você já pode colocar isso aqui direto, ó. Se quisesse, ó, 0,00171 dividido pelo volume em litros. Quanto que dá 100 ml? 100 ml dá 0,1 litros, né? Ou seja, você tem 0,171 mol por litro. Tudo bem? Só coloquei o volume aqui já direto em litros. 100 ml é 0,1 litro. Temperatura, vamos fazer o cálculo da temperatura aqui. Não pode esquecer da temperatura. 20. Temperatura vai ser igual a 20 graus Celsius mais 273, que vai ser igual a 293 Kelvin. E aí você vai fazer só essa continha aí. Pi vai ser igual a 0,082 vezes 0,171 vezes 293. Ou seja, essa pressão osmótica vai dar quanto aí? Quanto que vai dar esse cálculo? 1 vezes 10 vezes 293 vezes 0. 4,11 ATMs. Beleza? Nossa, agora eu errei, velho. Ah, eu não acredito nisso, meu Deus. O que eu errei? O que eu errei? No que ficou errado aí essa reação? É até bom pra gente aprender já. No que eu errei? Boa ali na concentração. Por quê, velho? Porque esse diabo é um íon, é um eletrólito. Então toma cuidado, velho. Caraca, de novo, vou fazer essa caveirinha aqui, meu. Toma cuidado. Toma cuidado. Porque esse trem aqui, ó, em vez de gerar aqui, né, 0,0171 mol, ele gerou o quê? Vezes 2 aqui. Por que ele gerou vezes 2? Porque cada 1 NaCl vai dar 1 Na+, mais 1 Cl menos. Vai dar 2 íons. Então tem que multiplicar esses 2. Eu tenho que multiplicar ele por 2, esses 2, que vai dar aqui, ó, 0,342, né? E aí, agora aqui não é 0,171. Vamos trocar bonitinho. Vamos apagar. Já é bom até, ó, 4,11. Vamos ver se vai dobrar mesmo. Vamos ver se vai dobrar. Claro que vai, né? Vai ficar quanto?
0,342, que vai dar quanto aqui? Vezes 0,082 vezes 293. O meu pi correto aqui, ó. O meu pi correto, vou colocar ele até de vermelho embaixo antes de apagar o de cima. Ó, ó. Dobra, tem que dobrar. 8,22 ATM. E aí fica certo. Foi até bom errar para a gente ver como é que tem que prestar atenção. Então, gente, tem que prestar atenção quando é composto iônico. Quando é composto iônico. Por quê? Justamente por causa disso aqui, ó. Lembra que ele se desfaz ali. O composto iônico, ele vai se desfazer em um número maior de íons e você tem que considerar essa quantidade aí. Então, se a concentração dele, sem soltar 1 para 1, estava 0,171, se ele 1 dá 2, eu tenho que multiplicar, eu tenho que dobrar essa concentração aí, tá? E aí dobrou aqui essa quantidade ali. Tudo bem? Beleza? Deu para entender esses probleminhas aí? Deu? Aqui alguns probleminhas, eu vou explicar isso daqui, qualquer coisa na próxima aula, para a gente continuar falando de osmose, porque na próxima aula eu vou só para terminar a osmose, a gente tem que falar de como que se preparam soluções com a mesma pressão isotônica lá. Você tem um medicamento, você quer preparar uma mesma com a mesma pressão, existe um cálculozinho que é fácil de você fazer com o seu sangue, tá? Não com qualquer solução. Se você for qualquer solução, é só você colocar a mesma quantidade de íons lá. Como a gente falou, como a gente não sabe a quantidade de íons que tem no sangue, vai pelo ponto de congelamento e isso eu acho que vai ser útil para vocês lá. Tudo bem? Então aqui, ó, para terminar, alguns exemplos de para que a gente usa a osmose. Olha lá, o nível de glicose no sangue de um indivíduo varia de 0,06% a 0,11%. Em massa, em indivíduos diabéticos, a passagem da glicose para o interior da célula, é dificultada e o nível de glicose em seu exterior aumenta, podendo atingir valores acima de 0,16. Então, um valor aí de glicose maior no sangue. Uma das consequências dessa disfunção é o aumento do volume da urina excretada pelo paciente. Identifique o fenômeno físico associado a esse fator e explique por que ocorre um aumento de volume na urina. Por que vai acontecer o aumento de volume na urina, de água na urina lá, gente? Porque o seu sangue passando agora, ele tem maior quantidade de glicose, né? Ele possui uma maior concentração de glicose. Se ele possui uma maior concentração de glicose, o que vai acontecer aí, ó? O que vai acontecer? Ele vai absorver mais água, né? Se ele tem uma maior quantidade de glicose, ele tem uma maior pressão osmótica, ele vai absorver mais água e o seu rim vai filtrar essa água aí. Vai filtrar um maior volume de água, tá? Vai filtrar um maior volume de água. Se ele vai filtrar um maior volume de água, você vai fazer mais xixi lá, consequentemente. Tudo bem? Então, por você ficar com uma maior concentração de glicose no sangue, a pressão osmótica desse sangue vai ser maior, o que vai fazer com que haja uma maior migração de solução para esse sangue, e aí você vai ter, então, um maior volume de urina sendo excretada lá, por causa dessa osmose aí. Beleza? Um outro exemplo aí, ó, né? São alguns medicamentos que têm um time release, aí já é medicamento que é bem específico mesmo, né? Eles liberam o princípio ativo a uma velocidade constante. Qualquer sistema de concentração do princípio ativo liberado não é tão elevado a ponto de causar dano, então ele tem uma concentração aí, ele vai liberando constante, nem tão baixa a ponto de ser ineficiente, e o esquema representa uma pílula desse medicamento aí, né? Considerando que após a ingestão essa pílula estava em meio aquoso, explique o funcionamento desse tipo de medicamento aí, ó.
Então, você tem uma solução, olha lá como é que funciona um medicamento, por exemplo, time release, que usa a osmose a seu favor. Olha lá, que legal. Você tem uma solução saturada ali de NaCl, deixa eu colocar aqui de pretinho aqui. Você tem uma solução saturada de NaCl, uma membrana semipermeável aqui, ó, uma membrana semipermeável. Se aqui está em muito sal, qual vai ser a direção da água? Né? Você vai ter água entrando nessa membrana, por essa membrana. Por quê? Porque ela tem uma pressão osmótica muito alta, então ela vai tender, a água vai tender a entrar ali, vai tentar diluir isso daí. Quando esse volume de água entrar, essa membrana elástica aqui, ela vai ser empurrada, porque ela é elástica, né? E essa parede rígida aqui, contendo pequenos orifícios, né? Ela vai permitir, quando ela for espremida, que saia quem? Que libere aí, então, o seu princípio ativo aí. Um método simples, é uma coisa fácil de se fazer, né? Você só precisa de uma membrana elástica, uma membrana semipermeável, o princípio ativo separado ali dessa solução salina, né? E ele vai ser liberado, por quê? Porque essa solução ela vai ser empurrada por essa membrana, um processo mecânico, basicamente, acontecendo aí dentro de um comprimido. Muito legal, né? Então, esse é um exemplo aí. Isso daqui é um outro processo aí, mas é só por curiosidade. Isso aqui não tem nada a ver com o corpo humano, né? 2 frascos abertos contendo água pura líquida e o outro contendo o mesmo volume de solução de sacarose são colocados em um recipiente que é devidamente fechado. E daí a situação é essa daqui, ó. Só para mostrar para vocês ó, como que acontece aí. Então, você tem 2 potes aqui, ó, tá? Eles estão na mesa. Aqui é água pura. Aqui é com sacarose. E eles são colocados aqui numa cuba, aqui, ó. Eles são fechados, separados, isolados numa cuba, fechadinhos lá. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Quando você olhar o de água, o volume do de água vai ter diminuído e o volume do de sacarose vai ter aumentado lá, tá? Isso daí acontece espontaneamente, não precisa estar um em contato com o outro, né? Isso acontece, que é o da água pura, diminui, enquanto do frasco B aumenta aí, tá? Uma coisa que é só por curiosidade mesmo, por quê? Porque normalmente a gente tende a achar que o volume desses vão continuar o mesmo, porque eles não estão nem em contato um com o outro, eles só estão no mesmo ambiente, mas vai acontecer esse processo de osmose mesmo à distância nesse mesmo ambiente aí. Então, esse processo de osmose ele pode acontecer até só com relação ao vaporzinho que vai saindo. Lembra que existem moléculas que elas vão caindo aqui e não vai evaporar tanto esse processo aí. Se quiser, na próxima aula eu explico mais sobre esse detalhe aí. Tudo bem? Então é isso que eu tinha para explicar sobre osmose. Igual eu falei, na próxima aula a gente fala um pouco também sobre como faz uma solução isotônica, tá? A aula de hoje é essa, vou só colocar para gravar, mas não estou indo embora, mas a aula de hoje foi essa daí, sobre osmose. Muito obrigado para quem assistiu. Fala para quem não assistiu assistir. E divulga aí o vídeo, qualquer coisa para a galera.